já frequentam a casa, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Hoje, como é de costume na casa, nós vamos falar um pouco mais sobre esse projeto Vida Consciente, que a proposta dele é fazer um atendimento, né, envolvendo o atendido e trazendo para esse atendido uma forma dele trabalhar a própria cura, aquilo que ele necessita, aquilo que ele busca, né, para poder desenvolver. Tudo isso é feito com muita questão de responsabilidade, né, e sempre trabalhando as leis universais que regem o universo. O que é importante é que tudo que é tratado é para que a gente possa fazer a mudança da nossa forma de ser e de agir. E também da forma como a gente entende como que as coisas e o universo funcionam. Né? O trabalho que é feito de orientação, né, sempre é feito através de uma ficha de atendimento fraterno, a qual a pessoa vai à secretaria e solicita ali um atendimento fraterno. Para isso existe uma regra, né, que é pelo menos que a pessoa participe de 3 encontros na casa, para que já exista já uma certa harmonização e um equilíbrio daquela pessoa para o atendimento e preparação para que ela vai receber. A casa também oferece o tratamento energético com o reiki e com os passes, e eu, por experiência próxima, posso dizer que é muito bom, vale realmente a pena, é importantíssimo isso. Isso ajuda bastante a gente no dia a dia. E muitas vezes acontece que as pessoas que precisam de um tratamento, às vezes não podem se deslocar ao centro, então aí é feito o atendimento com um parente, né, um parente próximo, e o que a gente chama de ponte, né, que aquela pessoa serve como um eixo de ligação do quem vai ser atendido com o trabalho que está sendo desenvolvido aqui na casa. Bom, todo trabalho que é feito do Vida Consciente, ele trabalha as leis universais, né, que são as leis de causa e efeito, as leis de psiquismo, a parte das leis de sintonia vibratória. E o trabalho do Vida Consciente trabalha muito essa ideia dessas partes, né, que são ensinadas no Evangelho, né, que é orar e vigiar, perdoar 70 vezes 7, pagar o mal com o bem, amar os inimigos, se ninguém bateu na sua face, apresenta a outra, não julgueis. Então, um resuminho aí disso é amar e perdoar o próximo, como a ti mesmo. Então, é muito a gente entender que muitas dessas situações aqui são formas de nos ensinar a perdoar e a gente criar uma forma diferente de entender a vida. Então, o Vida Consciente, eu acho muito legal isso aqui, ó, que é conscientizar do que é a vida, sair da condição de escravo e não tornar-se, né, e nos tornar senhores da vida. Porque às vezes a gente usa muito a muleta para desculpa, né? A muleta que eu falo é a desculpa, que a gente não faz isso ou não faz aquilo, porque eu não posso, porque eu não consigo, não sei isso, mas aí a gente continua sendo escravo. Quando a gente começa a tomar as nossas decisões, assim como nós tomamos algumas decisões na nossa vida, no dia a dia, a gente passa a ser senhores da nossa vida, das nossas decisões. Né? Então, conhecendo-se as leis universais, né, de causa e efeito, psiquismo, lei de sintonia, a gente começa a entender um pouco de fazer as mudanças, né, da nossa conduta, dos nossos atos, entender quais são os nossos vícios, quais são as nossas culpas, começar a enxergar a gente por dentro, né, enxergar o que nós somos, entender o que a gente tem de dificuldade. Não é defeito, é dificuldade. A gente não pode entender. Nós somos criados simples e ignorantes, mas nós temos a possibilidade de cada vez mais evoluir e melhorar as nossas atitudes, né? E é assim que a gente começa a entender quais são as verdades que às vezes nós julgamos como verdades, mas que diante da situação nem sempre é o que realmente se apresenta ou se aparenta o que está acontecendo. Então, o que o Vida Consciente traz como trabalho é esclarecer as influências ocultas do nosso inconsciente, né, que é o psiquismo, a gente entender que a gente traz desde criança ou desde vidas passadas bloqueios ou circunstâncias daquilo que a gente não foi desenvolvido, ou a gente acabou não se desenvolvendo por medos ou enfim, por uma série de circunstâncias. E aí a gente vem tentando entender como que as coisas são. Então, como é que funciona isso? Como é que será que eu tenho realmente o poder
da mudança, é-me dado esse poder. Né? Muito se fala do livre-arbítrio, né? Mas a gente sabe exatamente o que é esse livre-arbítrio. E aí, assim, a gente falando um pouquinho hoje, né, dessa vida consciente, a ideia é trazer essa diferença, né, a gente entender um pouquinho o que é a fé humana e a fé divina. Né? E volto a falar, acho que isso aqui para mim é uma coisa linda demais, porque a gente entender que a gente quer sair da condição de escravo, a gente precisa entender que a gente tem essa condição de sair. A gente não é refém de ninguém. Nós somos refém, a grande maioria das vezes, de nós mesmos. Então, dando ideia um pouquinho, né? O que é fé? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem lá falando, né, que a fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Olha que coisa interessante, né? Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão. Aí nós estamos falando de algo muito forte. Né? Não é simplesmente ter fé. Mas a fé inabalável, aquela que a gente consegue fazer as coisas, consegue realmente sentir, é aquela que a gente coloca frente a frente à razão. Em torno da fé existem inúmeras afirmativas negando o caráter racional. Segundo alguns teólogos, raciocina sobre a crença, mas não sobre a fé. A fé, segundo eles, é uma virtude, um dom que transcende a própria razão. Então, sempre as pessoas falam para a gente de fé, sempre lembram o quê? Lembra, vou ter fé em Deus. Tudo vai dar certo. Tenha fé em Deus, meu filho, tudo vai dar certo. Aí você fica de braço cruzado, só tem fé em Deus que tudo vai dar certo. Não, fica tranquilo, vai que vai dar tudo certo, vai. Mas e aí, a gente normalmente está falando muito sobre a crença. Sobre a crença religiosa. E Jesus, diante de tudo que eles nos ensinou, não chegou e falou assim, olha, segue essa religião, não segue aquela religião. Ele sempre falou, confia em mim, segue os meus exemplos. Quando os apóstolos lá não conseguiam fazer, o que ele falava? Tens pouca fé. Então a gente vai entendendo algumas coisas que a gente precisa olhar e saber separar o que é divino e o que é nossa responsabilidade. O que é eu acreditar em mim. Eu saber que eu sou capaz. E quando eu entendo isso, eu consigo desenvolver as minhas habilidades e começo a entender que a partir do momento que eu me ligo a esse ser divino e sigo os ensinamentos de bondade, de amor, da prática do bem, da prática da caridade, as coisas começam a se encaixar. Porque o universo começa a nos ajudar. Porque nós somos parte total deste universo. Nós somos integrantes, nós estamos ligados. No caso do meu é uma versão mais nova, né? Então voltando, né? A fé não é compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou com poderosa alavanca, e porque todos têm considerado apenas como chefe de uma religião. Olha que coisa interessante. Muitas igrejas, muitos cultos, muitas pessoas falam assim, quem que é Jesus? Jesus é o chefe de uma religião. Mas os exemplos que ele nos deu, de tudo que ele ensinou, foi da prática do bem, da prática de servir, de ajudar. Né? O Cristo que operou milagres materiais mostrou o que pode o homem quando tem fé. Isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Nada é impossível para ninguém. Mas existe a tal lei de causa e efeito, existe a lei de evolução. Nós vamos ter alguns limites, mas como é que a gente vai saber esse limite? Fazendo bem, ajudando, entendendo que as coisas têm um sentido, entendendo que cabe a mim fazer as mudanças. Não adianta ficar dando desculpa, não adianta ter falta de paciência. Eu falo assim muito, o
Walter fala muito, né, da questão que o cara fala assim, me dá paciência, aí começa a vir problema, né? Porque o cara tem paciência, aprender a trabalhar a paciência. Tem um filme muito legal que a gente assistiu a semana passada, que é de Frank versus Good, né? Que é Frank versus Deus, né? Onde ele coloca, ele move uma ação judicial contra Deus, né? Porque ele perde a casa, perde tudo lá, daí ele move, aí ele começa a atrair todos os grandes chefes das igrejas, de todas as áreas, né? E aí é muito interessante as colocações que são feitas no filme, porque a gente começa a entender essa ideia de que normalmente as religiões se falam a mesma coisa ou querem levar para o mesmo lugar, mas de formas diferentes, de acordo com os seus costumes. E esses costumes, muitos deles estão impregnados em nós. E quando a gente começa a entender que quando a gente tem fé, é possível a gente fazer a mudança que a gente quer, tudo fica mais simples e mais fácil. Aí, o Emmanuel, lá no livro Consolador, coloca assim, né? Ter fé é guardar na coração a luminosa centelha de Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Não basta só crer. Eu tenho que saber. Eu tenho que entender que com todos os valores da razão, eu sei que com todos os valores da razão, eu sou tocado pela luz do sentimento. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, talvez a gente não se perceba que nós fazemos parte dessa energia aqui. Alguém hoje parou de respirar por algum segundo? Tem alguém aqui? Levanta a mão. Todos respiraram. Faltou ar para alguém? Faltou ar no mundo? Quando a gente começa a entender isso, que nós temos uma energia que é disponibilizada a todos nós, de forma igualitária, para que a gente possa desenvolver-se e evoluir, a gente começa a entender que Deus está ali, que é só o nosso bem. E quando a gente entende, que a gente começa a entender que conseguir a fé é começar a vencer as dificuldades que nós temos, enxergar as coisas de forma diferente. Será que aquilo que aquela pessoa, minha esposa, meu amigo, está colocando ali, que eu não quero escutar, realmente eu devo escutar, devo encarar de forma diferente? Devo me colocar na posição dele para entender o que ele está querendo de recado para mim? Quando a gente entende que nós estamos dentro de um universo a qual todos nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa e na hora certa, a gente começa a entender que não existe um acaso. Se nós formos lá na praia, tirar um balde de água lá do mar, o mar vai perder a essência do mar? Vai faltar água, né? E você pode puxar essa energia. Se você se conectar com o bem, se você se conectar para fazer coisas boas, você vai atrair essa energia positiva para você. Porque muitas vezes o que acontece? A gente não entende o que é a lei da ação. Né? Tudo que se ligares na terra será ligado no céu, a cada um conforme as suas obras. Então tudo que eu fizer aqui, estou ligando lá no céu. E eu vou receber conforme as minhas obras. Eu ainda não consegui lá em casa, a gente tem plantação lá de fruta, né? A gente já tentou plantar abacate para nascer abacaxi, mas não vai.
ter abacate, vou colher abacate. E eu vou ter que regar, vou ter que cuidar. Ah, mas no meio do mato o abacate nasce sem ninguém fazer nada. Sim, mas a natureza está agindo lá. Então a gente tem que entender isso. Todas as nossas ações se propagam e repercutem pelo universo. Mas antes, pois, é artigo da lei da ação. Vibram sobre nós, para que possamos avaliar as consequências dos próximos atos. Está no livro lá de Introdução à Apometria. Quando a gente começa a entender que tudo que a gente faz aqui, a gente está ligando no céu, que a gente vai receber segundo as nossas obras, que a gente vai ter que avaliar todos os nossos atos, a gente começa a entender o que é livre-arbítrio. Qual o caminho que eu quero seguir? Eu participei de várias palestras onde o cara falava assim, todo mundo tem dentro de si dois lobos. Um do bem e um do mal. Aí o cara, mas qual que cresce? Aquele que você alimentar. Qual que você quer alimentar? Quando a gente entende que a gente está fazendo tudo aqui, que essas ações que a gente faz, existe a lei de ação e reação, existe a lei de causa e efeito. Até por uma coisa, né, que a gente tem aquela famosa lei de Gerson, né, levar vantagem em tudo, né? Até para a gente levar vantagem em tudo, a gente tem que entender que essa lei aqui vai nos ajudar. Ela permite que a gente semeie livremente para que aprendamos sobre o valor da boa semeadura, através da colheita, que é sempre obrigatória. Nós sempre vamos colher. Quem plantar vai colher. Silvio, mas e aí? Existe aquela palavra de que o amor acaba tampando 1 milhão de pecados? Mas será que vai tampar tudo? Será que a gente vai realmente conseguir 100% da absorção? Então era a regra de repente sistema de feito. É o seguinte, você faz mal para alguém, mas amanhã, a partir da manhã você passa a ser bonzinho por 2 dias, e aí aquilo que você fez mal você não vai precisar reparar não. Será que é assim? Estamos frequentemente ocupados em não fazer o mal, nos esquecendo de fazer o bem que está ao nosso alcance. Olha o bloqueio. Às vezes eu me preocupo em não fazer o mal. Não vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu vou fazer mal. Não, isso aqui não vai dar. E aí? Se eu começo a me ocupar minha cabeça para não fazer o mal, eu esqueço que eu tenho que fazer o bem. É o pré-ocupar a nossa cabeça. Pré-ocupar, não é preocupar. Pré-ocupar, ou seja, usar espaço que ela tem para a gente usar para a nossa vida, para usar positivamente, para atrair coisas boas, para pensar coisas boas, para sair daquelas circunstâncias que a gente está com dificuldade, para a gente poder se conectar com esse universo, encontrar soluções do dia a dia nosso, e a gente acaba não se conectando, por quê? Porque a gente está se preocupando em não fazer o mal. Hoje é muito fácil a gente está sendo bombardeado 24 horas por dia com notícias negativas. Se a gente não se policiar, o que a gente assiste na TV, o que a gente ouve no rádio, o que a gente vê na internet, com quem a gente conversa, a gente vai continuar pensando de forma negativa, vai achar que tudo é um caos. Mas quantas coisas boas que estão acontecendo? Quantas pessoas que estão sendo salvas? Quantas vidas que estão mudando, se transformando? Quantas crianças que estão nascendo? Então a gente precisa entender que existe muita coisa boa nesse universo. E ela é predominante, é que a gente às vezes não enxerga. É importante semear o bem sempre, porque o bem faz o bem para quem faz. Mais uma vez, para mim levar vantagem, para mim, né? Coisa boa. Quero se dar bem na vida. Quer se dar bem na vida? Então planta o bem. Porque se você plantar o bem, vai voltar para você. Ou
seja, o bem que fazemos aos outros, em nosso favor, ou fazemos. É por isso que Jesus deu o exemplo de servir. Serve, irmão. Eu vim aqui para te servir. Em momento nenhum, do que eu me lembro, ele se colocou na posição de rei. Quando que Jesus falou rei, ele podia chegar e falar assim, a casa manda aqui, mando eu. Não. Sempre se colocou. E mesmo quando ele foi colocado à prova, ele sempre manteve a humildade e usou do dom da palavra para que pudesse fazer o outro pensar. Nunca contrariou. E a gente começa a entender, se a gente começa a fazer o bem, pô, se eu fizer o bem aos outros, em meu favor, vai vir o bem? Pô, que ótimo! Vamos fazer o bem. O espírito criado por Deus, simples e ignorante, é uma inteligência única e indivisível, que se manifesta sobre as energias de que se serve, submetidas ao comando da sua vontade. Mais uma vez, da minha e da sua vontade. Está lá. Todos nós fomos criados iguais. Existe até uma situação bem interessante, que o pessoal fala assim, mas existe uma questão do dinheiro, porque o dinheiro, tem gente que tem muito dinheiro e outros que tem pouco. E aí tem até uma passagem, um estudo, lá no Livro dos Espíritos, que coloca claramente assim, se ficasse tudo igual, vamos pegar todo o dinheiro do mundo e vamos dividir em partes iguais para todos. Todo mundo tem o mesmo dinheiro. Dentro de pouco tempo já haveria novamente essa diferença. Por que isso? Será que tem um que é mais esperto? Não, porque existe uma lei. A lei do merecimento, causa e efeito. O outro trabalhou mais, buscou fazer as coisas que sabe. Mas tem aqueles que fizeram agir de má fé. É outro problema. Isso aí eles vão se ajustar na hora que tiver que ser feito o ajuste. A gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com a gente. Eu tenho que estar consciente que eu sou capaz, que eu sou pleno, que eu tenho uma energia gigantesca ao meu favor, que Deus quer o meu bem. Então, se Deus quer o meu bem, é porque tem que fazer a coisa certa. Eu vim aqui para ser feliz. Mas eu tenho as dificuldades, vou passar por uma série de dificuldades. Vou, sim, vou, lógico. Mas, se eu encarar com resiliência, se eu encarar de forma que eu sou capaz de ultrapassar isso, de vencer essas dificuldades, com certeza vai ficar mais fácil. De eu encarar as situações, de encontrar as dificuldades. Vai aparecer lá o Waze, o Google Maps para indicar o caminho, entra aqui, faz assim, né? Vai facilitar. Que são as nossas intuições. A forma como a gente começa a se conectar com esse universo. Tem coisas que às vezes a gente vai fazer e não dá certo. Não dá certo de jeito maneiro. A gente vai tentar, não vai, não dá. Daqui a pouco, quando menos espera, aquele negócio vem na mão da gente. Por que será? Por que aquilo não aconteceu naquela hora? Porque talvez nós não estivéssemos preparados para aquilo. Não era a hora. Aí vem aqui, é senhor dessas energias, né? Ou seja, está falando da gente, né? Nós somos senhores dessa energia, quando desperto para a realidade do mundo maior, ou escravo delas quando se anula sem perceber a sua verdadeira natureza divina. Volta de novo, a questão do escravo. Quando eu não entendo que eu sou parte dessa centelha divina aqui, que eu faço parte dessa natureza, que eu vim aqui para ajudar na transformação, das pessoas que estão à minha volta, para ajudar os meus familiares, que é onde a gente tem mais dificuldades.
Quando a gente entende isso aqui, ó, a gente deixa de ser escravo. Até quando eu vou querer ser escravo? Até quando eu vou querer usar a desculpa que eu não sou capaz? Potencialmente perfeito traz dentro de si todos os recursos para atingir a perfeição dos limites dados pela lei da evolução. Então, ó, potencialmente perfeito. Nós somos potencialmente perfeitos. Nós somos potencialmente capazes. Como nós vamos trabalhar isso? Como que a gente vai entender isso? E quando a gente internaliza essa fé, a gente começa a entender o que é remover montanhas que Jesus quis falar. A gente começa a entender o que é as dificuldades. São as nossas montanhas são as nossas dificuldades. Porque a gente é egoísta de entender que nós não estamos legais, nós não estamos bem. Tem gente que às vezes não consegue nem pedir ajuda. Porque o egoísmo é tão forte, é tão alto, que não consegue pedir ajuda. E quando a gente começa a entender que o poder criador existente em seu íntimo é ilimitado, olha só, é ilimitado o poder. Entende que o prazer do Senhor consiste em proporcionar-nos o reino da saúde, da felicidade, da paz, da alegria e da abundância, a gente começa a entender que as riquezas existentes em seu íntimo são as verdadeiras riquezas, através do poder criador da sua própria mente. A nossa mente é que cria. Quando a gente está consciente das capacidades que nós temos, nós consigamos fazer N criações. Vai errar, vai te gerar, mas você vai evoluir. Porque a fé sem ação é morte em si mesmo. Não adianta eu ter fé em Deus, se eu não agir, está morto. Ficar sentado, numa rede, numa cadeira, reclamando. Porque tem um monte de gente aí que passou por dificuldades das mais severas, físicas ou morais, e que são hoje muitos exemplos para nós. É só olhar aí no Dr. Google, lá o Dr. Google mostra um monte de coisa. E aí a gente entende o seguinte, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Quem foi que falou isso? Foi Jesus. A gente começa a entender que nós temos condição de fazer a transformação que a gente precisa quando a gente acredita em nós e quando a gente usa isso para o bem. Ah, mas tem aquele cara lá que ultrapassa, faz isso, está usando a fé dele lá, está acreditando nele, fazendo as coisas para o mal. Lá é outra história. Se você pratica com o bem, você vai atrair o bem. Se você se liga ao mal, vai atrair o mal. Qual desses caminhos que você prefere? E às vezes a gente precisa fazer pequenas mudanças. Não adianta a gente querer falar, a partir de amanhã eu vou mudar. Não. É gradativo. É entender as dificuldades que a gente tem. Opa, hoje eu vou melhorar isso aqui. O rei que tem lá uma situação bastante legal que eles colocam, né, que é só por hoje eu vou ser mais tranquilo. Só por hoje eu vou procurar fazer o bem. Às vezes a gente ouve isso só lá com o pessoal dos alcoólatras anônimos. Né? Só por hoje eu não vou beber. Mas só por hoje eu vou fazer o bem. Só por hoje eu vou se irritar menos. Ou eu não vou me irritar. Você começa a disciplinar o teu organismo, você começa a disciplinar a sua mente a mudar a forma de ser. Ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Queira fazer?
vamos fazer uma oração de encerramento, né? É isso? Passe coletivo. E o passo coletivo, vamos fazer o passo coletivo. Mestre Jesus, nós lhe agradecemos por mais esse dia, pedimos que ilumine e abençoe a todos os irmãos que vieram nos acompanhando, que aqui eles possam ficar, receber os tratamentos que necessitam. Permita-nos que tenhamos uma semana de muita luz, de muita harmonia, que possamos aplicar os conhecimentos do Mestre a todos que nos cercam. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Acho que eu vou.